Está no ar o patrão. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Pode Fran, história de vida. Pode Fran, acontecimentos. Pode Fran, no YouTube brilha. Boa noite, nesse sol maravilhoso que nos invade. Estamos aqui na sexta-feira, 19 de setembro, primeiro dia do Movie Fest. Estou com um convidado que vocês nunca viram nada igual, nem eu, mas esse podcast está sendo transmitido para você dia 26 de setembro, sexta-feira que vem. Então, hoje, sexta-feira, 9 horas da noite. Alexandre Lobo é um espeleólogo. Que tem um projeto chamado Natureza Subterrânea. E daí, como eu estou encontrando só gente fora da casinha, do outro planeta, essas coisas, eu quero fazer as perguntas mais que você tem curiosidade de fazer para ele. Tomara que eu consiga aí captar as nossas curiosidades. Porque é um cara que mora em Brasília, especialista em caverna, foto, vídeo, filme, documentário. Tem o filme dele passando no Cine Orlando durante o Movie Fest. E ele veio apresentar para todos que estarão presentes hoje, às 5 horas da tarde, aqui no museu, no Centro Cultural Movimento, na Praça do Amanhã, o mundo das cavernas. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Francine. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite, uma honra poder falar um pouquinho sobre caverna, né, e sobre o meu projeto, o Natureza Subterrânea, e mostrar um pouquinho desse fantástico mundo subterrâneo, né, para quem não conhece, ou para quem já conhece ou ouviu falar, conhecer um pouquinho mais. Alexandre, eu queria te perguntar, assim, é o mais perto que eu cheguei de alguém tão apaixonado pelo assunto. Como se dá essa paixão na vida de um garoto, de um homem? É uma coisa que eu valorizo demais até hoje, né? Já se vão aí mais de 40 anos de quando eu tive o primeiro contato com a espeleologia, com as cavernas. E foi através de um livro. E eu, assim, valorizo demais qualquer tipo de publicação que venha trazer conhecimento, principalmente para crianças e adolescentes, que é quando está se fazendo a formação intelectual, né, quando aquela gentinha está começando a virar uma pessoa, né, ter personalidade e ter conhecimento, né? Então, livros infantis e para adolescentes que mostrem essa ciência, né, qualquer uma que seja, eu valorizo demais, porque foi através de um livro que eu tive contato com a espeleologia. Eu tinha 6 anos de idade e desde então isso sempre estava no meu imaginário, sempre pensando, né? Eu brincava de explorar a caverna rastejando embaixo da cama, para você ter uma ideia, porque era escuro. Nossa, e era que apertado incrível. e a minha brincadeira era essa. E ao longo dos anos, né? Isso foi dando lugar para outras atividades, até que quando eu tinha 9 anos de idade, a minha avó fez uma viagem para a Caverna do Diabo, que recém tinha aberto para o turismo em São Paulo. É uma caverna turística, né, que tem iluminação, tem escadas de concreto com Caverna corrimão. do Diabo. Nossa, foi um acontecimento essa. E Olha. aí ela trouxe cartões postais com fotografias. Eu fiquei fascinado. Então aqui já deu mais uma energia, né, para continuar
essa movimentação das cavernas dentro do meu eu. E quando eu tinha 21 anos de idade, eu conheci um pesquisador, professor de geologia na Fundação Santo André, no município de Santo André. Ele dava aula de geologia para o pessoal do ensino de ciências. E ele trabalhava comigo na mesma empresa. E eu fiquei sabendo que ele era explorador de cavernas. E aí eu fui, me convidei, eu nem sabia quem era direito, nunca tinha conversado com ele, tudo. Mas eu fui, me apresentei, falei que eu era apaixonado por caverna e que eu fiquei sabendo que ele era das cavernas também. Falei, eu preciso ir conhecer uma caverna. E, coincidentemente, logo depois, 3 semanas, um mês depois, ele estava levando um grupo de alunos dele para a atividade de campo do curso de geologia nesse ensino de ciências. E ele falou: se você quiser juntar com a gente, né, te leva junto também, você faz o passeio junto com a gente. E assim, eu gostei tanto e demonstrei isso tanto, né, que depois, logo em seguida, eu fui convidado a compor um grupo de espeleologia, né, de exploradores de cavernas, de pesquisadores, para começar a fazer isso de uma maneira mais séria, né? Não profissionalmente, né, porque a profissão de espeleólogo até hoje ainda é meio nebulosa, não existe um curso de espeleologia, porque é uma disciplina multidisciplinar e já é uma ciência multidisciplinar, e já eu explico o que envolve isso tudo, né? Mas eu comecei a fazer de uma maneira mais séria, comprometida, né? Pesquisando, fazendo mapa, explorando, conhecendo cavernas que nunca ninguém entrou. E aí essa que é a graça da espeleologia para mim. Isso para mim, vem desde 1991. Então já são. Você considera ainda que seja um mundo a ser divulgado ainda, que é inexplorado, ou já tem assim um mundo à parte que dos aficionados por cavernas? É, eu vou dizer que assim, ainda tem muita coisa para ser descoberta. Muita mesmo. Mas o grau de dificuldade da gente encontrar esses locais ainda inexplorados, que sejam fascinantes, quanto os que a gente já conhece, tudo, vai ficando mais difícil. E tanto que eu estou me especializando, né? Comecei uma especialização diferente para poder explorar esses ambientes que exigem mais técnica. Então, assim, até o início dos anos 2000, a gente ainda encontrava cavernas com mais de 10 quilômetros de extensão, grandes condutos com 70, 80 metros de altura, cavernas que estavam lá para ser descobertas e que ninguém tinha ido ainda. Hoje, essas cavernas de grandes dimensões já estão mais escassas, né? Mais difícil Ah, da gente encontrar esse tipo de caverna. A gente está explorando uma agora, o meu grupo, né? O Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas, está explorando uma na Bahia, na Chapada Diamantina, que ela já está com mais de 10 quilômetros de extensão e foi descoberta tem coisa de 3 anos. Mas não é uma caverna de grandes dimensões, são condutos menores, mais apertados. É uma caverna labiríntica, precisa tomar bastante cuidado na exploração, sempre explorando junto com o mapeamento, porque depois você usa o mapa que você acabou de fazer para voltar e sair da caverna. nossa Senhora. Então, assim, tem que ir com calma e fazer bem feito. Uma impressão minha, você falando, a gente vai junto, né? Aham. Não é para amadores. Vamos dizer que a espeleologia ela aceita uma grande gama de exploradores, né? Desde os mais inexperientes até quem é já super especializado. E por que eu falo isso? Porque qualquer atividade outdoor, normalmente você tem que ter um, um condutor, um guia, alguém que, né? Vamos supor lá um Sim. rafting, por exemplo. Qualquer um pode ir no rafting, mas tem alguém que está ali controlando o bote. Vai fazer uma escalada, tem o cara que está te dando segurança, né? Voo livre, você pode fazer um voo duplo, um salto de paraquedas, um salto duplo. Na espeleologia você tem que você mesmo ir, não tem ninguém para carregar você, né? Não tem um veículo, né? A espeleologia ela é feita com o seu esforço próprio, né? Então você tem que ir. Mas existem cavernas que
Eu não posso falar isso, mas daria para ir de sandália havaiana. Você tem uma caverna com piso plano, grandes salões, né? Com uma sandália havaiana e uma lanterna, você conseguiria ir. Lógico que a gente não recomenda que ninguém faça isso, porque está indo totalmente contra a segurança. Mas é para dizer que existem cavernas que são fáceis e que, desde a criancinha até o velhinho, consegue visitar. E aí, essa questão que eu falei da especialização, para poder ir descobrindo coisas novas e que estão ficando mais especializadas e tudo mais, é porque está escasseando, está rareando essas grandes novas descobertas. E uma das minhas especializações agora é o mergulho em caverna. Eu comecei tem 3 anos. Então comecei a fazer todos os cursos, me especializar e fazendo cursos de especializações para poder explorar as cavernas onde eu, na espeleologia seca que a gente comenta, né? Me deparava com um lago e falava que acabou a caverna. Só que na verdade ela não acaba. Ela acaba para quem não sabe mergulhar, para quem não tem a técnica. Então eu sempre fiquei com essa vontade, né? E depois do lago, o que que tem? Então essa que é a grande novidade na minha especialização, que é para mergulhar em cavernas também. E eu acho que as grandes novas descobertas espeleológicas no Brasil vão passar pelo mergulho em cavernas. E por ele, Alexandre Lobo é o cara que vai contar pra gente o futuro, né? A gente vai Alexandre, você estava falando aqui no bastidor sobre perigos e riscos. Porque, sei lá, eu me arrepio só de imaginar uma pessoa lá num lugar assim, né? Uma caverna. Então, tem uma diferença, né? As pessoas às vezes acham que perigo e risco é a mesma coisa, né? O perigo, falar, a caverna é perigosa. Ela é perigosa. Mergulhar em caverna é perigoso? É perigoso. Mas é arriscado? Né? O risco, ele é medido de acordo com o preparo que você tem para fazer aquilo, para estar naquele ambiente. Então, quanto mais preparado você está, melhor você vai, né? Mais você vai minimizar o risco. E Mas o perigo está lá. preparado seria fisicamente, com equipamentos, acho que É. O preparo, ele passa pelo preparo físico, principalmente, pelo preparo psicológico e a técnica, né? Você saber qual equipamento que você precisa usar para cada situação. O tipo de iluminação, capacete sempre tem que estar presente, né? Mesmo quando a caverna vai bater a cabeça porque o teto é alto, tá? Mas pode despencar alguma coisa de lá. Lógico, se for um bloco do tamanho de uma geladeira, o capacete não vai te salvar. Mas eu já presenciei casos de pequenas pedras, pedregulhos desprenderem acontece muito. e bater na cabeça, assim, de chegar a machucar o capacete, de arrancar uma lasca do capacete. Imagina o que faria com uma cabeça de alguém que estivesse sem capacete. Acontece com frequência. Não é uma coisa rara de acontecer. E do mundo, assim, qual foi a sua experiência mais absurda, assim, que você falou assim, nossa. Então, todo mundo me pergunta, você já passou algum perrengue em caverna? E assim, eu não me lembro de nada, assim, de um quase acidente, de, uma corda vai arrebentar. Porque a gente sempre faz as coisas muito bem preparados. O maior perrengue que eu passei, que foi, assim, uma coisa que deixou muita gente preocupada, tudo, mas na verdade não era nada, é porque a gente estava em 2 equipes dentro de uma caverna e a gente tinha que sair num certo horário para encontrar com equipes que estavam em outra caverna. Sim. Então a gente entrou na caverna, combinou um horário, 7 horas da noite a gente tem que estar na caverna. Então tem que estar na boca da caverna para encontrar com outro pessoal, porque tinha um ônibus que ia buscar a gente e tal. E aí lá dentro a gente separou em outras 2 equipes, né? A gente estava em 8 pessoas, entramos 8 juntos, chegou lá a gente separou em 4. 2 de 4. E combinamos um horário. Falou, nós levamos 2 horas para chegar aqui, então a gente precisa estar aqui às 5 para em 2 horas a gente sair da caverna. E encontrar com o pessoal lá às 7. Então o ponto de encontro era entre 4h30 e 5 horas.
E aí, separei, eu tava liderando a minha equipe, o outro liderando a equipe dele, tá? Ah, beleza, 5 horas a gente se encontra aqui de volta. Nós voltamos 5 horas e nada da outra equipe. E aí, Hum. esperamos, falou, ó, vamos dar uns 15 minutos de tolerância, né, pessoal? E nada. Aí passou mais 15 minutos, nada. Aí eu fiquei com uma pessoa no ponto de encontro e outros dois eu falei, ó, vão atrás deles, porque a gente viu onde eles tinham entrado, num outro conduto que eles estavam explorando e mapeando. E eles foram atrás dessa galera, né, da outra equipe. Aí passou uns 20 minutos, meia hora, eles voltaram, os 6. Todo mundo bem, tudo tranquilo e tal. Eu falei, por que aconteceu? Por que vocês não voltaram no horário que a gente tinha marcado? E a gente já tava com 1 hora de atraso, já era 6 horas. Aí ele falou, eu depois fui ver que eu tava sem relógio. Aí a gente tava meio que estimando o tempo e tal, pelos métodos de topografia que a gente tava fazendo. E aí a gente atrasou. Falei, bom, a gente tá 1 hora atrasado, então a gente já vai criar uma expectativa no pessoal lá de um atraso de 1 hora. E aí começamos a voltar e não deu outra, né? Quando passou 1 hora e meia, faltava 30 minutos pra gente sair da caverna, a gente encontrou com uma pessoa da outra equipe que tava, assim, super tensa, né? Brigou com a gente, deu bronca e tudo. Marcou o horário, a gente achando que tinha acontecido alguma coisa e tal. E na verdade foi só um atraso. Mas, assim, nesses minutos dá um rolê na cabeça? Sim, Porque. com certeza. Com certeza. Assim, a gente teve 2 tipos de preocupação, né? Teve a minha preocupação com a equipe que atrasou e a preocupação de quem estava lá fora com as nossas 2 equipes que também estavam atrasadas, né? Então, e aí fica todo mundo preocupado, porque é uma caverna, né? A gente estava na segunda maior caverna do Brasil e é uma caverna bruta. Ela não tem água dentro, então toda a água que a gente vai consumir a gente precisa levar. Então pode, assim, passa pela Não cabeça pode tudo que acontecer você nada de imagina. errado, assim, É, né? fica imaginando, quem tá lá fora imagina o quê? Alguém quebrou uma perna Ah, e não conseguiu sair ou se perderam, porque é uma caverna labiríntica, né? Então tem toda essa... O que pode ter acontecido, né? O é, pior é não saber o que aconteceu, né? e cresce a cada dia, assim, você acha que as pessoas. Porque, assim, a gente de um tempo para cá, a gente se voltou tanto para a gente, bom, algumas pessoas, mas tanto para a gente quanto para a natureza. Deu uma virada, né, depois do ano 2020. Sim. Você acha que esse cenário mais introspectivo tem feito mais sentido ou não? Assim, Assim, como você falou, né? Depois de 2020, 2021, teve muita busca das pessoas que nem ligavam para a natureza, que começaram a olhar para a natureza para, né? Falar, eu tenho que viver esse mundo. Como é que negócio é esse de ficar preso em por casa? que eu estava perdendo, né? É. E aí, assim, teve um boom do turismo de natureza, né? As pessoas procuraram cachoeira, trilha. Sim. E as cavernas estão ali, também no ambiente natural, né? Então teve uma procura maior e tudo. E mas eu vejo que assim, os locais que são abertos à visitação turística, que estão preparados para turismo, elas têm equipes, né? Os condutores são todos muito bem treinados, bem preparados para atender esse público, É né? super importante, né? É, Essa parte é, técnica. é. E, e qual a caverna mais incrível que você já visitou? Assim, tem uma que você possa dizer, uau, Vamos falar de Brasil, tá? Que vamos falar aqui de Brasil. a minha palestra ela tá baseada nas cavernas do Brasil, né? E no Brasil, o lugar mais fantástico que eu já conheci é o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. É um parque de cavernas que fica no norte de Minas, no município de... São 3 municípios que fazem parte, né? Januária, Itacarambi e São João das Missões. E lá tem a Gruta do Janelão, e o nome é exatamente o que a gente vê lá. São uma sequência de janelões. Existem uma sequência de clarabóias que É, permite a entrada de luz dentro da caverna, e você tem uma floresta dentro da caverna, um rio passando. Então você está dentro de uma caverna, mas ela está com luz. Metade dela é assim, ela tem
4.700 metros de extensão e 2 quilômetros tem luz. Não. Depois você entra no que a gente chama de zona afótica, né? Que é a zona com ausência de luz, que aí é totalmente escuro. Aí são mais 2 quilômetros. Mas tudo de grandes dimensões, 70, 80 metros de altura, 60 metros de largura, blocos enormes, tamanho de carros, assim, que dá para você escalar o bloco. É uma coisa... É lindo, vale a pena. E agora, em julho, foi recém-declarada como Patrimônio Natural da Unesco. E aumentou bastante a procura, né, para visitar lá. Muita gente de fora também, que não conhecia, agora está conhecendo. E o brasileiro precisa conhecer lá. É um lugar fantástico. Você acha que o homem se torna humilde, mais humilde perante de um cenário desse? Que é um espetáculo da Não, natureza, né? sem dúvida, né? O ambiente natural mostra que o ser humano é pequeno, né? Normalmente, nas montanhas, grandes rios e cavernas também colocam a gente no nosso lugar, né? E assim, lá é um lugar para saber o tamanho que o ser humano tem em relação ao mundo, né? Ao nosso planeta. E além disso, né? Além dessa questão do tamanho, né? As cavernas ensinam muita coisa pra gente. É uma história que eu sempre conto, vou contar na minha palestra isso também, que na primeira vez que eu entrei numa caverna sem ser um turista, né? Porque quando você é turista, você vai, quer ver a beleza, quer, né? Você tá lá, tudo seguro, tem um condutor, qualquer problema que der, você, me ajuda aqui, né? Mas a primeira vez que eu entrei numa caverna para fazer uma atividade espeleológica, né, que foi mapear um trecho da caverna, e foi lá na Caverna do Diabo, numa parte bem profundo lá, 3 horas de caminhada da boca da caverna. Na volta dessa atividade, né, que foi bem sofrida para mim, né, a primeira vez, assim, passei muito frio, né, porque não tinha equipamento, é tudo emprestado, né, isso em 1991. O que a caverna me ensinou é a gente não sofrer por antecipação. Essa coisa da ansiedade, né, que hoje está muito enraizado nas pessoas, né? Todo mundo quer fazer as coisas, o imediatismo, né? Da internet, redes sociais, tudo tem que ser na hora. Naquela época e hoje, né? As cavernas ensinam a você fazer as coisas com calma, não se desesperar. O que aconteceu nessa minha primeira empreitada? A gente entrou, na verdade, pela saída da caverna, pela saída do rio, né? Por onde o rio sai, que a gente chama de ressurgência. A gente entrou pela ressurgência da Caverna do Diabo. Fizemos uma atividade e aí tinha 3 horas para sair da caverna. Foi 2 horas de trilha, mais 1 hora entrando na caverna e depois tinha 3 horas para sair da caverna. E assim, eu com frio, com fome, todo molhado, com equipamento que não era meu, bota machucando o pé, não via a hora de sair da caverna. Só que quanto mais a gente andava, pior ia ficando a coisa. Porque a caverna tem locais que são totalmente silenciosos, que você anda, é uma paz, assim, aquele silêncio, você andando no leito do rio seco, assim, porque o rio desviou por outro lugar. Ele andava por ali, né? Passava por ali, mas a caverna é dinâmica, né? Então, ao longo de milhares de anos, ele achou um outro caminho. Então, você está andando num leito fóssil, que a gente chama. Aquele silêncio, tal. Dali a pouco você volta pro rio, começa barulho, e aí ouvindo um barulho de água, de cachoeira, e aquele barulho aumentando, aumentando. Na época, a gente não tinha luzes potentes, a gente usava a chama de acetileno, aquele foguinho, né, no capacete. Então a gente enxergava ali 2, 3 metros, ainda. Iluminava bem, mas não tinha alcance. E aquele barulho foi tomando, né, o ambiente. Eu falei, cara, vai ter uma cachoeira gigante. Como é que eu vou fazer para passar isso? Onde que eu tô me metendo? O que eu tô fazendo aqui? E aí foi o barulho aumentando, aumentando. A gente fez uma curva que eu cheguei mais perto da onde estava o barulho. Chegou a cachoeira. Cara, uma parede de água branca, assim. Eu falei, cara, como é que eu vou subir isso agora? Nunca fiz isso, não, né? Eu era um urbanoide, né? Era
um recém-saído da adolescência que só estava acostumado com o ambiente urbano. E aí a pessoa que me levou para a caverna, esse amigo meu, que me introduziu na espeleologia e tudo, ele falou, ó, fica de olho, faz como eu vou fazer aqui e tal. E aí ele enfiou a mão por baixo daquele cortina branca de água assim, catou uma garra, botou o pé num outro lugar que era um degrau e tal. Coisa de 20, 30 segundos, ele subiu uma cachoeira de 5 metros. E aí eu falei, pô, aquele desespero todo, né? Peguei e fui, tá. Repeti os movimentos dele e também em 30 segundos estava no topo da cachoeira. Então, uma coisa que a caverna me ensinou é exatamente isso, né? Encara o problema de perto para ter a real dimensão do que é, e aí você vai ver se você precisa se desesperar ou não. E quando ele aparece, porque eu imagino horas dentro de uma caverna, Exatamente. o que vai passando na cabeça? É. Imagina, eu não posso. Às vezes você pode, mas não sabe. E é isso que é legal. Porque tem coisas que a caverna ensina a gente também, né? Que foi o meu caso. Eu falei, pô, eu não vou conseguir subir essa cachoeira. Aí eu consegui. Foi muito mais fácil do que eu imaginava. Então isso é bacana. Quando você se depara com um abismo, tem fundo. Você olha lá, tudo escuro, você joga uma pedra, demora 5 segundos para cair. Você fala... E aí você bota lá a cordinha e vai descendo, descendo. A hora que você vê, você está no chão, desceu aquele mundaréu de vazio. E aí continua a exploração, é tudo super tranquilo. Então é uma das coisas também que, às vezes, a caverna mostra que a gente é capaz de fazer coisas que a gente não fazia. E isso, esses ensinamentos, né, eu consegui, né, pelo fato do meu, da minha mentalidade, né, da questão do preparo psicológico, tudo, transformar essas experiências espeleológicas em experiências de vida, profissionais e pessoais. Então, Porque eu acho que é, a paixão vem primeiro. sim. Porque O que alguém vai fazer dentro de uma caverna se não for por paixão ou curiosidade, né? Então, no meu caso foi paixão, né? E depois foi se transformando em curiosidade. E realmente, para você entrar uma primeira vez, tem que ter alguma motivação, né? No meu caso foi a paixão. E tem até uma frase do Leonardo da Vinci, né? Que era tanta coisa, né? Era especialista em anatomia, engenheiro, pintor, escultor e era espeleólogo também. E era espeleólogo. a frase dele é uma frase famosa até das cavernas, né? E fala: quando você se depara com a entrada de uma caverna, você é tomado por um sentimento misto de medo e desejo. Um medo das trevas, da escuridão e do desconhecido. E a curiosidade, né? O desejo de encontrar ali respostas para perguntas sequer imaginadas. Ou seja, quando você entra na caverna, você não sabe o que você vai encontrar e você acaba encontrando respostas de coisas que você não imaginava. Né? E eu digo que cavernas, para mim, são livros. A gente precisa aprender a ler esses livros. Então, você tem informações arqueológicas, geológicas, paleoclimáticas, tem uma porção de coisas assim fantásticas que as cavernas acabam guardando por ser um abrigo da intempérie, né? Então você tem fósseis de animais, às vezes fósseis de folhas, né? De vegetação, são coisas fantásticas assim. Arqueologia, né? Pinturas rupestres, é fantástico. E ao longo, né, desses 40 anos de experiência, quando que começaram as publicações, os livros? Que eu acho que para você tem um significado ainda maior, porque Eu conheci as cavernas através de um livro, né? Então eu acho muito importante ter um livro publicado com imagens minhas, né? Então, assim, sempre que eu posso, eu colaboro, eu cedo fotos, imagens, principalmente quando é uma causa, assim, que tem essa pegada pedagógica,
didática, né? Então eu sempre colaboro. E bom, a minha fotografia, ela meio que desde sempre, assim, desde que eu comecei a fazer as fotos em caverna, né? O primeiro, assim, a minha motivação para fotografar cavernas foi mostrar para minha mãe como é que era a caverna. Porque eu voltava, minha mãe sempre gostou muito, né, de coisas de natureza e tal. E aí eu ficava explicando para ela como é que era. A gente não tinha celular na época, não tinha máquina digital, era tudo com filme, né? Então assim, eu não tinha como mostrar para ela como é que era as experiências que eu vivia. Eu falei, eu vou fotografar. E aí eu comecei a fotografar, peguei uma câmera emprestada com filme doado e fui fazer foto. Então eu conseguia mostrar para ela como é que era. Uma das primeiras viagens que eu fiz para fotografar cavernas foi para Toca da Boa Vista, a maior caverna do Brasil. E eu fiz uma foto lá que eu tinha imaginado, inspirada em outros fotógrafos que eu já tinha visto e tal. E eu falei, vou fazer uma foto desse jeito, que é uma foto de múltiplas exposições, né? E aí fiz a foto, achei que ficou bacana e inscrevi num concurso de fotografias da antiga revista Caminhos da Terra. E aí eu ganhei o concurso de fotografia. Meu. E aí eu falei, cara, acho que eu tenho um jeito pra coisa, né? E aquilo me incentivou a continuar fotografando. Esse concurso foi, eu fiz a foto em 93 e o concurso foi em 94, em 95. O concurso realizou em 94, né? Eu me inscrevi em 94 e em 95 foi publicada lá a revista com a minha foto e tal. Eu falei, pô, acho que eu tenho jeito pra coisa. E aí não parei mais. Porque vejam a página dele no Instagram, gente. É a coisa mais linda do mundo. Não sei, tipo assim, eu acho que um ser humano viver nesse cenário que você vive tem que ser assim uma pessoa muito especial, muito privilegiada, né? Ah, com certeza. Eu me sinto muito privilegiado e de conhecer os lugares que eu conheço e poder, principalmente, fotografar, né? E o meu projeto, o Natureza Subterrânea, ele acaba sendo exatamente isso: é levar a beleza do subterrâneo para a superfície, para pessoas que às vezes não conseguem ir, não podem ir, ou às vezes têm receio de ir. E aí, pelo menos, fica conhecendo, sabendo que caverna não é uma coisa feia e escura. Ela é escura, mas não é feia. E quando a gente ilumina, a gente consegue ver toda a beleza que elas escondem. E quando tem água? Ah, e quando tem água, a gente vai também. Que E, maravilha! né, a água ela dá uma graça especial para a caverna, né? A água é a grande responsável pela formação das cavernas, né? O calcário, que é a rocha matriz onde estão inseridas a maioria das cavernas no mundo, são rochas solúveis, ou seja, elas dissolvem com a água com pH elevado, com ácido. Hum, E a água, naturalmente, a água de chuva, a água de rio e tudo, ela tem essa característica, né, de ser mais ácida. E aí ela vai dissolvendo a caverna por milhares, milhões de anos. E é engraçado porque o mesmo trabalho, né, a mesma água que dissolve a rocha e forma a caverna é a que forma os espeleotemas, as estalactites, estalagmites, só que aí o processo é inverso. Aí ela precipita, ela dissolve, vem carregada de carbonato, e aí o carbonato precipita por conta da concentração de CO2 dentro da caverna. Aí ele desprende e forma um mineral. A gente pode dizer que a rocha dissolveu e depois volta a ser rocha. Na verdade, não volta a ser rocha, ela volta a ser um mineral da rocha, né? Que é o mais comum é a calcita. Então, a água faz um trabalho fantástico. Então, a água sempre está associada à caverna. Às vezes, tem cavernas que não tem água, mas que já teve. É certeza que teve, porque a formação da caverna é através da dissolução química pela água ácida. E você estava falando que vocês vão. Você é um dos responsáveis de descobrir várias cavernas. Sim. Como que é isso? Não, eu quero descobrir? Ou assim, como que é esse
essa busca. Hoje em dia tá muito mais fácil, né? É. Hoje a gente tem Google Earth. O Google Earth, a gente faz uma pesquisa ali, vê, tem caverna que... Tem uma caverna na Bahia que a gente batizou ela de Gruta do Google. Gruta do Google. Porque a gente encontrou ela no Google, falou, não, tem uma caverna aqui. Aí fomos lá com a coordenada, com GPS, demos uma boca numa caverna com mais de 1 quilômetro. E assim, é a Gruta do Google. Logo que surgiu a tecnologia. E ninguém conhecia? Ninguém conhecia. Até hoje, né? Antigamente a gente estudava os mapas, né? As cartas topográficas, né? Que a gente tinha acesso. E sempre aparecia ali, Sumidouro. Tinha lugar que tinha Dolina nos mapas. Então a gente ia com... Mas a gente não tinha GPS, né? Então era bússolazinha, rumo, ia atrás. Quando surgiu o GPS, a gente falou, agora nós vamos descobrir um monte de caverna. E mesmo assim ainda foi bem difícil, porque os GPS não tinham precisão, as antenas, né, receptoras eram muito fracas, então os erros eram gigantescos. Um erro de 100 metros no meio do mar, imagina, no meio da Mata Atlântica, uma caverna, você está procurando uma caverna, ela está 100 metros para tua esquerda. Como é que você vai saber aquele monte de mato assim? Você fala, pô, a caverna era para estar aqui, a coordenada está aqui. Ela pode ser 100 metros para lá, 100 metros para cá. Hoje não, hoje a gente tem, no celular a gente tem a carta lá, a foto do satélite, a gente consegue saber onde a gente está indo, tudo com precisão. Tá muito mais fácil hoje. A gente que tem a nossa vidinha, né? O feijão com arroz cada dia, a gente não imagina para que serve tanta coisa. Hoje em dia a gente com o celular consegue fazer muita coisa, né? A gente tem GPS, tem a carta lá, foto de satélite, então fica tudo muito mais fácil. E a tecnologia ela é uma coisa que ela vai evoluindo, né? Igual para o mapeamento de caverna. Antigamente a gente ia com uma trena de nylon, né? Aquelas fitas que ficava enrolando, trena de 20 metros, 50 metros. Aí esticava a trena, recolhia a trena. Hoje em dia a gente tem trena laser, né? Que você bate um ponto, você tem a distância, tem o azimuth, que era medido com uma bússola, e a inclinação, que era com um inclinômetro. Eram 3 equipamentos para fazer o serviço que hoje a gente faz com um só. Só que a trena tinha que ter um cara esticando ela. Então, quando você ia fazer uma medida de uma lateral de um conduto, o cara tinha que ir até lá na lateral. Hoje eu pego a trena, aponto para lá, bateu na parede, beleza, eu tenho a medida que eu precisava, sem ninguém nem ter ido lá. Então, mapeamentos que a gente antes demorava, sei lá, 10 dias para fazer de uma caverna, hoje a gente faz com 2, 3 dias. Muito mais rápido. E o próximo passo dessa evolução é a digitalização, né? O escaneamento, né, que a gente fala, de cavernas. Que é uma coisa que eu venho trabalhando também no meu projeto Natureza Subterrânea, que é uma maneira de mostrar as cavernas de uma maneira imersiva e interativa. Então eu crio um modelo digital da caverna e aí é possível... É um tour virtual. Exatamente, é possível fazer o tour virtual dentro da caverna. E eu faço uma brincadeira, né, que essa ferramenta que eu uso, ela foi desenvolvida para o mercado imobiliário. Eu tenho uma empresa que trabalha com isso, né, fazendo digitalização de imóveis para mercado imobiliário. E eu falo que eu continuo no mercado imobiliário, porque as cavernas eram a morada dos homens das cavernas, né? Do homem pré-histórico. Então, eu continuo fazendo lá o meu trabalho de mercado imobiliário, digitalizando cavernas. Só que você não põe preço, né? Não tem preço. Esse não tem. Não tem. E me fala um pouco do livro que a gente está... A gente está aqui, olha, está com o livrão dele aqui. Esse livro é um livro que foi publicado pelo grupo que eu faço parte, que é o Grupo Bambuí de Pesquisas Espeleológicas. E ele foi publicado em 2019. É um atlas das maiores cavernas do Brasil. A gente tem as 50 maiores cavernas e as 12 mais profundas cavernas do Brasil. É um livro que a gente chama de Coffee Table Book, né? Um livrão grande, 30 por 30, o tamanho dele, tem mais de 300 páginas, com informações da descoberta da caverna, como é que foi, das dificuldades para o mapeamento, tem o mapa da caverna, de todas elas, e fotografias, super ilustrado, com fotografias coloridas, lindas do lugar. E no evento do Movie Fest, a gente está com uma promoção
O livro que originalmente é vendido a R$ 150, a gente está vendendo por R$ 100 para quem estiver presente aqui. E tenho certeza que não vai se arrepender dessa aquisição. Olha, e se você não comprou a semana passada, que foi o Move Fest, de repente, se você quiser, você escreve, você entra em contato com ele, está assistindo o podcast, sei lá, em novembro, pulou lá. Entra em contato, quem sabe? Porque é um livro maravilhoso, E gente. pelo preço original já é uma ótima aquisição. Aí Sim, é só mandar um não. e-mail lá no atlas2019@bambuí. Não, Bambuí é o nosso site. É @gmail. Atlas2019 atlasbambuí2019@gmail.com. Tá aqui na contracapa do livro. Atlas Bambuí 2019. atlasbambuí2019@gmail.com. E, Alexandre, fala um pouco do conteúdo que você tá compartilhando aqui no palco do Move Fest para os participantes. Então, a minha palestra, né, eu vou falar um pouco sobre tudo, assim, dar um panorama geral do que é caverna, a quantidade de cavernas que a gente tem no Brasil, a importância dela, por que que a gente deve explorar para conhecer essas cavernas e por que que a gente deve preservar, né? Um dado importantíssimo que às vezes as pessoas não fazem ideia, né? Que é uma das coisas que eu vou abordar na apresentação, que eu acho o mais importante parâmetro assim, de caverna, né? Que precisa se preservar é por conta da fonte de água, né? Parece que não, as pessoas às vezes não sabem, mas 20% do consumo de água das pessoas é feito a partir de aquíferos cársticos, aquíferos de cavernas, aqui no Brasil. É. E posso citar aqui 3 municípios que 100% do abastecimento desses municípios é feito com água de caverna. O primeiro é Iraquara, na Bahia. O segundo é Lagoa Santa, em Minas Gerais. Lagoa E o Santa. terceiro é Bonito, em Mato Grosso do Sul. 100% do abastecimento desses municípios é feito com água de aquífero kárstico. Não sabia disso. As pessoas sabem disso? Não, é ignorância minha, mas não, sabe? A maioria das pessoas não sabem. E é isso que é a graça da gente estar divulgando e fazendo as pessoas entenderem. Porque muitas vezes aparece uma notícia: o presidente assinou um decreto que pode destruir caverna. As pessoas às vezes não ligam e falam: o que a caverna tem a ver comigo? Como que. Então. Como que é essa parte de legislação? Como que acontece tudo isso? Porque você está falando da água. Eu acredito que a água seja muito boa. É água limpa, né? Filtrada naturalmente pela rocha carbonática. Então, normalmente, águas super limpas, potáveis. E assim, a gente tem a legislação que é uma das melhores do mundo, mas a gente tem alguns conflitos de interesses, né, que acabam fazendo com que a legislação não seja atendida, até por falha de fiscalização e tudo mais, né? Mas hoje em dia a gente pode dizer que é uma das melhores legislações do mundo para a proteção de cavernas. A gente fica batalhando para que ela seja seguida, né? Porque se ela for seguida é garantia de preservação. E até um tempo atrás, até 2008, nenhuma caverna poderia ser destruída. Todas tinham que ser 100% preservadas, independente da sua importância, da sua relevância, de ter alguma coisa rara lá dentro ou não. E isso, muitas vezes, travava o avanço da mineração, né? Às vezes por um motivo que não era nobre, né? Só preservar a caverna porque é um buraco
a legislação define o que é uma caverna, né? Que é uma cavidade subterrânea onde o homem consegue entrar dentro. E às vezes você tem uma caverninha de 5 metros de extensão que não tem nada lá dentro. E às vezes você trava uma operação de milhões por conta dessa caverna. Então, em 2008 foi aprovado um outro decreto que permitia a destruição de algumas cavernas. Foi criado um nível de relevância dessas cavernas. Ah, então Então você tem tem uma um. relevância máxima, tem a relevância alta, média e baixa. Então, de acordo com os estudos que eram feitos, se determinava esse grau de relevância e a partir daí era possível se destruir cavernas. Ah, mas posso destruir a caverna e fica por isso mesmo só porque ela é irrelevante? Não. Você tem que fazer uma compensação espeleológica. Então, a mineradora que quer explorar esses minérios em área onde tem caverna, que vai destruir caverna, ela tem que bancar os estudos dessa área para dizer a relevância é baixa, pode destruir. Tá, você vai destruir, quanto que você vai compensar? Então é feita uma valoração daquele ambiente, quanto que Entendi. isso vale em dinheiro, e esse dinheiro é revertido para estudos espeleológicos e para ações espeleológicas. Esse livro é fruto de uma compensação espeleológica. Então ele foi bancado, né, produzido por verba de compensação espeleológica. E aí, de 2008 para cá, muitos estudos avançaram na espeleologia, profissionais, né, da área da espeleologia foram se formando, que eu até falei que ia comentar sobre isso. Você não tem um espeleólogo profissional, mas você tem várias disciplinas. Então você tem geólogos, biólogos, arqueólogos, paleontólogos, engenheiros que trabalham com a parte de mapeamento, você tem pessoal de turismo, né, espeleológico específico, né, que se especializa no turismo espeleológico ou espeleoturismo, e por aí vai. Você tem a parte do espelho mergulho também para fazer estudos, né, mapeamento subaquático, estudar alguma espécie que só vive embaixo da água, né, e você não consegue ver ela ali na superfície no lago, você tem que caçar ela dentro da caverna. Então são várias disciplinas aí, né, que acabam transformando a espeleologia nessa ciência multidisciplinar, né? E que é uma coisa que eu abordo sempre, que é uma ciência esporte. Não basta ser cientista, tem que ser um esportista também para poder praticar esse tipo de ciência. E esportista de risco, né? De extreme. É, Não é um esportista. é. Tem que ser alguém mais especializado, né? Do ponto de vista físico e psicológico. Qual o seu próximo passo, assim? Porque aqui no bastidor ele contou que ele está com uma nova especialização, o livro, os próximos passos do Alexandre. A gente, assim, eu tenho vários projetos aí na cabeça, alguns já estão passando para o papel. Esse filme que está em exibição durante o Movie Fest, que é da série Caçadores de Cavernas, é um episódio que a gente conseguiu a liberação para veicular aqui. Existem outros 2 que pode ser visto no Cine Brasil TV, a TV a cabo do governo, né? Estatal. E espero que em breve libere e saia desse canal para a gente também assistir em outros canais aí, no streaming aí aberto, né? São 3 episódios, um é no Petar, em São Paulo, o outro é no Parque Estadual de Terra Ronca, em Goiás, e esse que está passando aqui é o da Chapada Diamantina. Então são 3 episódios. E os projetos envolvem aí mais pesquisas e o produto da pesquisa não vai ser um relatório. A intenção é que o produto da pesquisa seja um filme. Então eu tenho alguns projetos aí, tem um que eu já posso falar o nome, que é o Natureza Interior. Provavelmente vão ter 8 episódios, são mais curtos, episódios de 40 minutos mais ou menos, mas que também vão contar a história da ciência espeleológica, né, da espeleologia, com essa abordagem mais poética de um filme, né, não um documentário duro, né? Então a ideia é essa, a gente
divulgar ciência através de filmes. É que acho que hoje em dia, vendo a evolução, as pessoas têm muito acesso, né, ao streaming. Sim, Eu acho sim. que tanto para as escolas, com material Uhum. didático, quanto para apaixonados, quanto para... Aham. É muito legal isso. É. E tem esse projeto, né, que é do Natureza Subterrânea ainda, que é divulgar a beleza das cavernas, né? E pode ter uma pegada mais didática, pedagógica também, que é o Tour Virtual das Cavernas. Esse ano, 2025, acabei de inaugurar o projeto Peruaçu 3D, que é uma experiência fantástica, interativa, né, e imersiva, Que onde incrível você isso. faz tem uma maquete digital do parque ali, do Canyon do Peruaçu, tem as cavernas do Parque do E, Peruaçu, tipo, se eu entrar no seu Instagram, eu consigo ter acesso ao link tem que tudo lá, dá tem tudo lá. Vai no link da bio lá que tem tudo lá. Tem inclusive do Peruaçu e tem de duas cavernas que foram digitalizadas nesse documentário Caçadores de Cavernas, que é um salão que é super restrito o acesso, que chama Salão Taqueupa, e esse nome é exatamente por causa da expressão de espanto, né, quando descobriram. É fantástico, cheio de espeleotemas super raros, né, canudos com 4 metros de comprimento, sai do teto, chega até quase o chão e não toca o chão. E isso tudo Nossa. está digitalizado, é possível passear, fazer um passeio lá, sem medo de quebrar os espeleotemas e sem precisar fazer esforço para chegar lá. Eu não imaginava que isso existia. Existe. Só Você vai lá no meu imaginava? Instagram, clica no link da bio, tem lá tour virtual de cavernas lá, vai achar. Tem essa do Taqueupa, tem o Salão do Cabelo Duro, que fica na Lapa do Bezerro, no Parque de Terra Ronca, em Goiás. E tem a experiência do Peruaçu também, tudo lá. A do Uau. Peruaçu é mais completa, né? Porque você tem a maquete, tem um tour virtual 360 aéreo, você pode passear pelo parque todo por cima, vendo o Canyon, da clarabóia, da Gruta do Janelão por cima, assim, é fantástico. E depois você pode clicar ali na experiência também, entrar dentro da caverna e fazer o tour dentro da caverna. Tanto na parte iluminada quanto na parte escura. Olha, sabe que eu pensando, olhando para você, a gente fala muito de descobrir o seu propósito, de descobrir sua paixão, de fazer o que você gosta. Enfim, é uma coisa que parece até utópica nesse mundo, né? Uhum. Mas acho que é tão utópica que por isso que a gente está falando disso, para a gente realmente ser mais fiel ao que a gente veio aqui nesse mundo. É, E você está me falando inúmeros projetos incríveis que você leva para as pessoas em qualquer lugar do mundo. Uma coisa que, tipo assim, uma paixão que, sei lá, 40 anos atrás, eu não sei, cara, é, como que foi, louco. é, é aquilo que a gente estava falando, né? De se sentir privilegiado, né? Eu acho que com 6 anos de idade, quando eu abri aquele livro e vi lá o espeleólogo e contando o que era a espeleologia, né? Eu fui picado pelo bichinho da espeleologia e eu quero fazer. Isso mudou minha vida, né? A espeleologia me transformou no que eu sou hoje. E a minha pretensão não é transformar as pessoas a serem apaixonadas e fanáticas com caverna como eu sou, mas terem conhecimento, saber valorizar e quando tiver alguém querendo destruir uma caverna, falar, opa, peraí, vamos ver que caverna é essa que estão querendo destruir. Porque caverna não é só um buraco preto com nada dentro, Então, a né? consciência de um patrimônio da natureza que Aham. muitas vezes a gente não tem acesso. Essa que é a minha missão. Que eu falo trazer a beleza, né? Não é só a beleza plástica, né, das cavernas. É a beleza de tudo que envolve uma caverna, né? Ela é abrigo de vida, espécies totalmente desconhecidas. A história tá É. ali Eu tenho um também. caso, tem vários amigos meus, né, que participam dessa que eu chamo Elite, é, que tem o seu nome numa nova espécie, porque descobriu essa espécie. Então é nomeado, né, é batizado o bichinho que foi descoberto com o seu nome para te homenagear. E eu tenho até brinco, né, porque é um tatuzinho como se fosse um tatuzinho de jardim, né, um, é um tatuzinho mesmo desse invertebrado. Ele é albino Hum. e ele é anfíbio.
Ele vive dentro da água e fora da água. E é exclusivo de caverna. E eu descobri esse bichinho numa caverna na Bahia. Descobriu esse bichinho? Descobri, falei para a bióloga da nossa equipe, do grupo, né? E ela foi lá, descobriu e falou, cara, é uma nova espécie. Uma nova espécie? E falou, que legal e tal. Aí um ano depois ela descreveu, mandou para fora, para outros especialistas, fazer aquela verificação por pares e tudo mais. E aí eu fiquei sabendo, quando ela publicou o material sobre a descrição desse bicho, que ela tinha homenageado a mim com o meu nome. Aí ficou o Xangoniscus loboi. Lobo é o meu sobrenome e o I é o sufixo que tem que ter para as espécies, né? Então, o Xangoniscus loboi é o meu filhote aí. Gente... E eu me sinto super participando de uma elite, né? De ter um nome, Sim. né, ser homenageado com o nome de uma nova espécie que é exclusivo de caverna e que é anfíbio, né? Que é o meu caso agora, que eu sou um espeleólogo anfíbio. Ele descobriu o futuro dele. E foi antes de você começar a mergulhar? Uhum. Foi antes, já era um prenúncio. Sim. Já tava falando, ó. Que incrível. Você vai ser um tatuzinho. Tô encantada. Vai ser um tatuzinho anfíbio. Não sei, gostaria de deixar alguma mensagem para as pessoas que estão assistindo? É uma coisa que eu acho bacana de falar também, né? Se com tudo isso que eu falei ainda não toquei todas as pessoas, talvez tenha aquelas do espírito mais aventureiro. Eu vejo as cavernas como uma última fronteira de exploração. Eu comparo a exploração de caverna com uma exploração de outro planeta. Que é o lugar mais próximo, é a coisa mais próxima que você pode chegar de um outro planeta, estando na Terra, é explorar a caverna. Então, quem tem esse espírito exploratório, vai visitar uma caverna, procura um grupo de espeleologia, procura alguém, vai visitar, porque a sensação de você ser o primeiro ser humano a estar pisando em algum lugar não tem descrição, né? Para quem tem esse espírito explorador, né? E você, eu acho que essa sensação você está quase acostumado, ou não? Ou ainda tem essa É uma coisa adrenalina? que a gente não acostuma. Não Não acostuma? acostuma. É sempre surpreendente. O que eu não me surpreendo, às vezes, falar, tá acostumado e tal, é com beleza. Grandes dimensões, coisas diferentes, assim. Espetáculo. Passa a ser tudo meio igual. Eu até, às vezes, fico me policiando, porque às vezes eu vou numa caverna muito legal, que eu não conheço, e acho ela sem graça. Assim, guardadas já deixa guardadas as devidas proporções, eu acho sem graça. Lógico que qualquer caverna para mim tem graça. Mas eu falo, mas tal caverna é tão legal quanto essa, tal não é tão assim legal, né? Mas essa questão da sensação de ser o primeiro ser humano a pisar num lugar, você tá explorando, você descobriu uma caverna, entrou e tal, você fala, olhou ali aquele piso de areia assim, ó, lisinho, não tem uma pegada. Você fala, cara, eu vou ser o primeiro a pisar aqui. É indescritível. E você fica com aquela sensação, né, de, eu vou andar aqui. E aí, o que tem depois da curva desse conduto? Então, porque vocês vão Será que eu vou achar um descobrindo, fóssil, vou achar um espeleotema raro, um novo mineral? A gente tem descoberta de uma nova espécie humana, né, de um esqueleto de um hominídeo que foi encontrado dentro de uma caverna. Não é aqui no Brasil. Mas imagina você descobrir isso. A Luzia, né, que é a primeira Homo sapiens, né, do Brasil, com quase 12 mil anos de idade, foi encontrado o esqueleto dela, o fóssil do esqueleto dela foi encontrado dentro de uma caverna em Lagoa Santa, Minas Gerais. Lagoa Santa. Então imagina o que a gente pode descobrir ainda, né? Tem coisas que a gente não imagina, né? As respostas para perguntas sequer imaginadas. É isso. E fica até quando suas fotos aqui no Movie Fest? Vai ficar durante o evento todo. Não sei se vai ficar até a semana que vem, mas vai estar por aí. Quem não quiser, quem não conseguir vir aqui ver, pode acessar o Instagram, que todas as fotos que estão expostas aqui tem lá. O Instagram desse cara, gente.
Eu tenho que nascer de novo. Eu quero agradecer a sua presença. Eu desejo sucesso na palestra de hoje. Obrigado. Eu acho que a sua paixão é surpreendente mesmo. É. Porque... Obrigado. Espero que seja contagiante. Sim, Que as pessoas tenham o conhecimento, né, do que tem embaixo da terra e que fiquem curiosas para ir conhecer e, no mínimo, né, defender a causa das cavernas brasileiras aí que estão em risco constante. é isso aí. Movie Fest. Falei com Alexandre Lobo, Podfran, R3 Internet, Aquíssima, sustentabilidade total também aqui. Gostou? Gostei dessa da água em lata. Sim, de alumínio biodegradável. É. Muito obrigada. Até terça-feira, né, Luquinha? Agora, toda semana, 2 episódios por semana. Obrigada. Nossa, prazer. Entra no ar o Podfran. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender.